E aí, Muzi, você é fake nerd? Bom, no caso do Muzi, esse você é o Paulo, ele é o Muzi. No caso do Muzi também existe trabalho pra ficar assim, ó, aesthetic. Né? Eu tô ligado que tu é fake nerd. Ah, esse é o nome de boneca? Porra, tu falou, tu treina há 30 anos, cara. Esses 30 anos, como você disse, se você tivesse, se não Esse ficasse assim, tá fazendo alguma coisa errada. Esse ano 33, né? 33 Eu treino anos, desde meu os amigo. 11 anos. Então, eu tô quase lá, falta 32 e 9 meses e 2 semanas. Mas entre erros e acertos, né? Porque na verdade, Igor, a gente não tinha. Imagina, estamos falando de Marília em 1992, cara. Pensa, não tinha Google, não tinha e-mail. Cara, telefone, não tinha celular. Não Celular tinha nem é- internet, pô. Não tinha. Tinha, mas não era. Mas não é, tinha a gente nosso não tinha, acesso. a gente não acessava. Meu pai era professor nessa época e ele fez um e-mail para mim, É. né, dentro da universidade. Mas a interface era extremamente árdua, você não podia apagar, tinha uma série de dificuldade com caracteres, tinha caracteres que você não podia utilizar. Né? O que a gente tinha era muito pouca informação. Tanto que uma série de escolhas que eu fiz, eu fui E aí, tudo levado bom, porque Miraculous? era o pouco de cultura Como é que que a você gente está? tinha naquilo que se acreditava. Você é E aí fake vem nerd? o que é o racionalismo que meu pai fala, né? A gente acreditava de forma mítica, né? Que você vai fazer isso daqui, que você vai tomar isso aqui, você vai ficar que bom. gigante. Uhum. Né? E não Nossa, é assim. eu ouvi essa história aí lá em 2002, por aí, o caralho. Os moleque ia pra uma academia, nos equipamentos, uma academia que tinha no bairro lá. Era engraçado porque o moleque tava lá, sei lá, um ano e tal, ele já ficava com um peito maior que o outro assim, meio esquisito, meio Só tortão. acredito isso. Porque aquele aparelho que faz assim, esse aqui já começava aqui. Aí tu fazia, tá ligado? Só um pouco. Sim. Um pouco falhado. Mas isso faz diferente, pra você ter uma ideia. Tinha misturas mirabolantes, né? Eu lembro que tinha um menino magrinho. E, cara, ele usava uma luvinha que tinha um chulé, cara. Eu lembro disso até hoje. Meu, ele tinha um chulé de mão. Tu usava Que- luvinha, Muzi? Não, esse moleque. Ah, tá. Eu não. Luvinha, não, cara. Luvinha. Não se usa luva. Não se usa luva. A não ser que você seja um desenhista. Entendeu? Se você é um artista e treina e precisa da mão inteira porque aquilo é o seu trabalho, beleza. Se você não é artista, você não utiliza essa merda. É proibido usar luva. Entendeu? Se você usar luva, eu tenho preconceito com você. Cara, você sabe que foi uma das coisas que a Roberta perguntou, né? Quando Roberta, a eu gente tinha que falar da Roberta, né? tava namorando mais Caralho, tempo, assim, viu, velho? ela olhava minha mão assim, mas isso não é mão de médico. Eu falei assim, isso é mão de quem opera, tá? Mas é mão de quem treina também, né? O luvinha, nada com quem usa, mas não é pra mim. Almofadinha nas costas. isso daí Nossa, não... então eu fui zoar o balestrin. Ah. Vai se falar, pô, caraca, tô precisando de uma luvinha. Ele me olhou, meu irmão. Como eu nunca tinha visto. Ele me olhou assim. O ódio, né? É. O quê? Vou te dar uma luvinha da Barbie, então. Não, mas uma almofadinha aqui pra eu botar aqui pra não sei o que. Ele. Mas eu uso uma luvinha e você nunca reclamou da luvinha. Ah, pai, é mas muito o senhor... bonitinha a luvinha. Mas o senhor nunca treinou na sua vida, na sua fase de jovem. Aí hoje o senhor, eu tenho que proteger o senhor das coisas. Tá né? certo. Agora, eu Tenho que proteger o senhor das coisas. Como assim, mano? tinha que virar cascudo, era outra fase. E assim, aquilo que a gente desenvolve, a resistência que a gente desenvolve, pelo que a gente tinha de recurso, né? Parte do que era adaptação ao treino era a resistência nessas condições duras. Então, o que o Igor tá falando, eu peguei essa época. Eu treinava em aparelho muito antigo, eu não vou falar a marca porque ia ser um demérito, mas era tudo muito rudimentar. Né? Aquela máquina que tá lá em casa, né? A gente Muito chegava... meu pai, ele guarda a minha máquina de supino que eu tinha com 17 anos de idade. Caraca. Ele tem a minha máquina de supino, até hoje. Tem lá E a minha serve? máquina... é um banco de supino que você faz Tu inclina ele. a inclinação dele e uma anilha e 100 quilos de peso. Né? Que era o que eu tinha para treinar. Quando eu vim para São Paulo em 1997, isso. Quando eu vim para São Paulo em 1997, não tinha essa coisa de academia. E aí eu falei com meu pai, pai, e aí? Ele falou, olha, eu
acho que não tem condição de você aqui em São Paulo querer fazer exercício, porque aqui a gente não tem academia perto, é um Não trânsito existia maluco, isso, né? Eu vou estar trabalhando, né? Não tem como a gente fazer isso, né? E aí eu falei assim, eu posso comprar um aparelho e levar para aí? E aí ele fez das tripas coração no prédio para conversar com a síndica na época, porque tinha a antessala do vestiário lá, que é onde o pessoal se trocava para ir para piscina, né? Tinha uma piscininha lá no prédio. Tinha talvez 5 metros por 2. Não, nem isso. 3 por 2. 3 por 2. Muito pequenininho. Essa foi a primeira Tamanho academia. dessa mesa aqui. Foi a primeira academia que eu treinei em São Paulo. Era uma máquina de supino que tinha inclinação até 90 graus, 100 quilos de anilha e uma barra que eu colocava na porta e eu fazia costas na barra. E era o que eu fazia, com o peso do meu corpo. E eu tinha um físico muito bom. Tanto que quando eu entrei na faculdade, eu pesava uns 90 quilos, 90 e pouquinhos quilos, 1, 2 talvez, no máximo isso. Né? Aí que eu peguei aquele apelido de Paulo Cintura, que hoje o pessoal, né, só a galera da minha época e você lembra quem que é. Né? E pra mim é uma honra, né? Mas enfim. Mas nessa época aí tu era Natty? Nessa época, cara, com 18 anos, né? Mas eu já tinha passado essa fase de Nery, porque o que aconteceu em Marília? A gente tinha muita pouca informação. E a gente tinha umas revistas de fisiculturismo, tipo, anos 70, anos 80, estamos falando de 1992 até 1996, que foi o período de adolescência minha em Marília, né? E aí o pessoal... cara, sabe o que é difícil? É uma coisa que eu costumo falar. Filho bonito, todo mundo quer ser pai. Aham. É verdade. Pode ver que quando o cara ele tá começando, quando ele tá no início, ninguém ajuda. Ninguém estica a mão, ninguém fala. Por isso que muito que eu falo na internet é pro cara que tá começando. Concordo. Eu consigo... Concordo plenamente com o Muzi. Plenamente. Quando tá começando, ninguém te estende a mão, não, velho. Você vai ter que ir, entendeu? Like Rail, né? A música do Pink Floyd lá do The Wall. É bem uma isso. mão digital, né? É a sua decisão querer pegá-la ou não. Cristiano Ronaldo pegou, família, então... eu pegava também. Aí... Como é que é teu... Assim, tá ligado que o Cristiano Ronaldo assiste as lives do teu filho? É o Cristiano Ronaldo. É assustador essa porra, cara. Como assim assustador? A carinha dele. Meu filho é foda, lá. E lá, nessa época, a gente tinha muito pouca informação. E quando eu comecei a ficar com um físico diferente, aí começou a vir gente dali, você tem que fazer isso, você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo. E, gordo, a gente não tem informação, não tinha informação nenhuma. E hoje, a gente tem informação, mas não tem curadoria. Então... O que tu quer dizer com isso? Você tem a informação à disposição, mas você não tem quem valide essa informação de uma forma adequada. Uhum. Né? Então, eu tenho as pessoas que eu confio para falar disso. Tanto que estão comigo no Interligas. Né? O Gabriel Kaminski, o Adam Abbas. Esses caras na farmacologia, para mim, eles são referência nacional quando a gente fala em farmacologia e atividade física. Né? É indiscutível que eles têm experiência e conhecimento. E conhecimento acadêmico. Você está falando com 2 professores doutores, meu amigo. Então é outro papo. E se eles falam que não tem milagre, cara, é muito difícil você encontrar alguém que consiga discutir no nível que esses caras conseguem discutir isso para elucidar a questão. É, de novo, a história do mito. Né? Você vai escutar o mito ou você vai escutar a pessoa que conhece isso profundamente do ponto de vista racional? Pois bem. E que não é uma narrativa também, simplesmente. Não é uma historinha sobre aquilo, não é? É uma análise com conclusões, com critérios, com método, não é? Porque a narrativa não tem método, não é? E aí o que a pessoa... A narrativa nunca tem método. Nunca tem método. A narrativa ela vai cumprir o seu papel e vai usar aquilo que for necessário para passar aquilo que ela quer, independentemente da verdade ou não. Nunca tem método, eu concordo com o que o professor falou. A pessoa especificamente, ela falou pra mim, olha, você chegou nesse ponto, muito bom, você tem que ir além, você tem que usar isso, isso, isso. E eu confiei, cara. Eu achei que aquela pessoa, né, ela tinha... E aí a gente fala de outro viés, que é o viés da aparência. Né? É por isso que você vê muitas pessoas, quando elas querem
vender alguma coisa para você, elas exaltam aquilo que elas acham que para você é sucesso. Então, a foto, o clichê, a foto no jatinho, a foto no carro importado, a verdade. foto de costa para praia, Concordo. né? E compre aqui meu curso para te deixar milionário em 2 horas. Né? Sabe, é fato isso. E eu olhava para esse sujeito, eu falava, cara, esse cara é grande pra caramba, ele deve saber o que tá acontecendo, né? Ele era professor de artes marciais, né? Ele falou, faça isso. E realmente eu fiz, mas o que eu ganhei eu perdi. E eu não tenho nem como qualificar para você o que foi o pós, porque assim, eu gostava tanto de treinar que eu segui treinando. O que eu tive, né, foi essa experiência, né? Ele ainda insistiu, falou, cara, a gente tem que fazer isso diferente, assim, assim, assado, beleza, a gente fez de novo. Foi um desastre, né? E aí, quando eu tava em São Paulo, que imagina que a gente fez um camp de estudo, né? Porque em Marília eu estava estudando para me formar. Quando eu cheguei em São Paulo, né, eu tinha ainda a cabeça de quem estava estudando para se formar, mas eu já tinha me formado. O Paulo enrolou e nada. O Paulo Musi, ele é campeão de fazer isso, né? Ele enrola, quando você já perdeu o assunto, já foi para outro assunto, entendeu? Tanto que o Igor nem concluiu o assunto, porque ele não deixou. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!